A princípio, nós devemos considerar e consideramos varizes aquelas veias que têm mais de 3 milímetros de diâmetro. São veias dilatadas e tortuosas. A rigor, embora seja um tratamento estético, essas veias maiores, na grande maioria das vezes, têm um tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico é sempre feito sob anestesia, que pode ser local ou pode ser regional, e dependendo da quantidade de veias, pode ser feito a nível ambulatorial, a nível de consultórios, sendo que o paciente é operado e dali a 1 hora e meia vai para a sua casa. Então esse é o tratamento das varizes. Vamos nos ater mais ao tratamento daquelas veias que têm menos de 3 milímetros de dilatação, que é o que nós chamamos de microvarizes ou de telangiectasias. São aquelas veias esverdeadas ou avermelhadas que trazem um certo desconforto estético para muitas das mulheres. Tem uma incidência muito grande e ela compromete por volta de 80% da população feminina, trazendo um desconforto estético, como eu já disse. O tratamento dessas pequenas veias, dessas pequenas telangiectasias, não é um tratamento cirúrgico, é um tratamento ambulatorial que nós chamamos de escleroterapia, ou seja, nós iremos provocar uma reação inflamatória nesses pequenos vasos, fazendo com que eles desapareçam, fazendo com que uma parede se una a outra do vaso e desapareçam, não trazendo mais transtorno visual. Essa maneira de provocar esse processo inflamatório, ou seja, a esclerose, nós temos alguns métodos. Um é provocar esse processo inflamatório através de um processo químico, ou seja, é aquele processo que nós vamos, através de uma pequena agulha, injetar uma substância dentro dessa veia, fazendo com que queime a veia, e isso é o termo popular que nós usamos, queimar as veias. Existem várias substâncias químicas que são usadas com esta finalidade. E este tratamento ele é feito há quase 2000 anos. Então, Hipócrates, que é o que fez o juramento da medicina no início, etc., já fazia o tratamento das varizes com injeção de substâncias que provocavam o processo inflamatório. É lógico que todo esse processo evoluiu, as agulhas se tornaram muito mais delicadas e as substâncias a serem injetadas se tornaram mais inócuas, menos dolorosas, etc. O tratamento, a técnica, é sempre a mesma. É a injeção de uma substância dentro da veia que irá provocar um processo inflamatório. Qual é a diferença, então? A diferença é que substância nós iremos injetar. Existe uma gama de substâncias que são usadas com essa finalidade. Há muitos anos, a glicose é a mais comum. Então, a glicose hipertônica é a substância mais utilizada em todo o mundo para provocar esse processo inflamatório. Associado a isso, a glicose, muitos profissionais associam outras substâncias, como o polidocadol, o monoetamolamina, o famoso etamolim, e outras substâncias que potencializam, que aumentam o efeito da glicose no sentido de provocar uma irritação da veia. Mais modernamente, tem-se usado a famosa espuma densa. A espuma densa nada mais é do que a mistura, através de agitação, que é chamado de método de Tessari,
que foi a pessoa que desenvolveu esse método, pega-se uma substância, que é o polidocanol, e se agita, se mistura com o ar, formando uma espuma que nós chamamos de espuma densa pela sua consistência. Ela é um agente muito potente no sentido de provocar um processo inflamatório. Então ela é muito efetiva, mas por outro lado também traz muitos riscos. Como ela é uma substância muito potente, ela também tem as suas complicações muito mais exacerbadas do que com o uso das outras substâncias. Primeiro, no local, no momento da confecção, do procedimento, da feitura do procedimento é a dor. A dor ela é provocada pela punção da agulha, que é igual para todas as substâncias que você vai injetar, tanto a glicose como o polidocanol ou a espuma densa. Todas elas são injetadas através de uma agulha. O segundo fator é o fator que provoca dor. Então a dor é provocada pelo líquido que é injetado na veia. Por que tem essa dor? Porque ele está queimando a veia, ele está provocando um processo inflamatório. E aí nós temos as diferenças de intensificação de dor dependendo da substância que é injetada. Como consequência disso, nós temos um processo inflamatório. E como consequência desse processo inflamatório, nós podemos ter a formação de pequenos trombos e podemos ter a pigmentação da pele. Então, quanto maior for a veia a ser tratada, quanto maior for a intensidade, a potência do medicamento que você injeta, mais nós teremos essas complicações, tanto o trombo quanto a pigmentação da veia. Isso é uma coisa inerente a qualquer tratamento esclerosante com um irritante, com uma substância química. Vamos voltar a falar disso aí daqui a pouco. Uma outra maneira que nós podemos provocar o processo inflamatório e secar essa veia são por processos físicos. Então já não existe agulha e nós iremos usar o calor, a luz, é o laser. Então o laser é utilizado, ele não entra, o aparelho não existe agulha, não existe nada, é só a luz que vai transmitir uma temperatura que vai ser absorvida pelo vaso e vai fazer com que esse vaso desapareça, feche a sua luz. É o laser, é calor, é luz. Uma outra substância, uma outra maneira física é a radiofrequência. Então a radiofrequência é uma onda magnética que vai queimar a veia também. Também existe o problema da pigmentação da veia, também existe o problema da dor. Então, em síntese, não existe milagre no tratamento das pequenas veias de membros inferiores. O que existe sim são bons resultados na associação de diferentes métodos. Então, nós podemos, numa mesma paciente, utilizar um meio químico e um meio físico. Podemos usar nos meios químicos diferentes tipos em diferentes sessões, na dependência do tipo de pele, da cor da pele, do tamanho da veia, da cor da veia, se ela é verde, se ela é vermelha, se ela está mais profunda, se ela está mais superficial. Então, os bons resultados são atingidos na utilização conjunta de todos esses métodos. Voltando um bocadinho aos meios químicos, com o advento, e meios físicos também,
Com o advento da espuma densa, do laser e da radiofrequência, os profissionais começaram a provocar a escleroterapia em veias maiores, principalmente naquelas veias que deveriam ter um tratamento cirúrgico. Hoje, a gente sabe, e é utilizado no mundo todo, esses meios físicos e químicos são utilizados para se evitar a retirada da safena, que quando se faz uma cirurgia, que se tira a safena, nós temos problemas de fibrose, de mancha de pele, de hematomas. Quando se usa o laser, a radiofrequência e a espuma densa, nós deixamos de ter esse risco de pigmentação, porque a safena, embora seja uma veia grande, ela é uma veia que está mais profunda em relação à pele, não trazendo pigmentação. A espuma ela é reservada também, bem como a radiofrequência, bem como o laser, na cura e não estética, não cura estética, mas cura da doença varicosa naqueles pacientes que são portadores de úlceras, naqueles pacientes que têm uma doença crônica, já com comprometimento muito grande da pele, com fibrose, com dermatofibrose, com pigmentação grave, ou naqueles pacientes idosos que não têm mais condição cirúrgica, ou naqueles pacientes que têm outras doenças associadas, doença cardíaca, doença pulmonar, onde o risco anestésico se torna proibitivo, nesses casos, sim, nós devemos usar a espuma densa, o laser, a radiofrequência em veias grandes, mas sabendo que vai ficar manchado, sabendo que não vai ficar bonito, mas curando a doença varicosa, curando a úlcera. É um tratamento da doença, não um tratamento estético. A maneira do paciente a ser tratado deve ser resolvido pelo profissional que está efetuando o tratamento. Ele que deve saber o que fazer, como fazer e como associar essas coisas. E fazer esse tratamento de uma maneira que possa trazer os melhores resultados para o paciente. Nós sabemos que o tratamento esclerosante, embora seja um tratamento muito antigo, ele vem sofrendo variações em termos de medicamento, de materiais, trazendo cada vez melhores resultados, sendo um tratamento muito seguro.